Eu sou Felipe Miranda, fundador e estrategista-chefe da Empíricos e venho, através desse vídeo, mostrar minha cara para me posicionar oficialmente. Estamos sendo atacados e ameaçados mais uma vez. E eu preciso te contar o nosso lado da história. É meio chato falar do assunto, mas quando você vai parar nos trending topics do Twitter sem ter feito absolutamente nada, você precisa dar uma explicação. Sim, a perseguição esquerdopata nos colocou, mais uma vez, entre os assuntos populares dessa rede social no Brasil. Mas o que está por trás desse barulho? As notícias disseminadas principalmente por sites de esquerda de que um suposto sócio da Empíricos foi preso nos Estados Unidos por crime financeiro, na tentativa de roubar um banco. Se vale a máxima de que pode-se conhecer uma pessoa pelos seus inimigos, então esse aqui é um motivo de orgulho. A cada vez que os vermelhos nos apontam como seus alvos principais, tenho a certeza do acerto na nossa caminhada. Há 4 anos, a então presidente em exercício Dilma Rousseff nos processou pela tese do fim do Brasil. Vencemos aquele processo de lavada no TSE, por 5-2. Agora, diante da chegada do novo pleito eleitoral, além desse ataque da mídia relativo a uma notícia falsa, estamos sendo processados criminalmente também pelo ex-presidente Lula. Isso mesmo, o ex-presidente que está preso está movendo um processo criminal contra Empíricos por formação de quadrilha e bando. É curioso como toda a história está se repetindo. Foi exatamente assim há 4 anos. Volta agora da mesma forma. Mas eu não me preocupo, porque tenho a certeza de que, assim como em 2014, a verdade acaba prevalecendo. Sabe por quê os esquerdistas ficaram tão furiosos com o fim do Brasil, que eu escrevi em 2014? Porque ele era verdadeiro. Porque o governo Dilma, dobrando as apostas nas medidas contracíclicas concebidas originalmente ao final do Lula 2, simplesmente destruiu o país. Naquele contexto, por eu ter denunciado a destruição da economia e o que seria a maior crise econômica da nossa história, fui processado pela presidente, ridicularizado por parte da mídia e ameaçado por militantes. Em 2014, a exemplo do que eu faço agora, estava só fazendo o meu trabalho, alertar os meus assinantes para o risco de uma candidatura de esquerda a seus respectivos patrimônios, empregos e padrões de vida. E o que eu encontro nesse momento agora? Rigorosamente o padrão igual do ciclo eleitoral anterior e rigorosamente as mesmas críticas, processos e ameaças. Trago aqui a minha versão da história e você mesmo poderá ver o que é fake e o que é fato em tudo isso. Em matéria publicada essa semana, a revista Fórum escrevia assim: Ipsis Literis, sócio do antagonista e fundador da Empíricos, é preso pelo FBI acusado de roubar $750 mil. Marcos Elias, preso nos Estados Unidos acusado de fraude, de fato, foi sócio da Empíricos. Isso muito antes de se envolver com os crimes dos quais é acusado de cometer. Saiu da companhia em 2012, quando tínhamos um total de 180 assinantes. Hoje, a gente tem 200 mil. Há 6 anos que nenhum dos sócios da Empíricos ou de seus colaboradores mantém qualquer contato com Marcos Elias. Aliás, tivemos uma disputa judicial com ele, mas isso é um assunto particular. A revista Fórum participa daquele famigerado grupinho de Carta Capital, Conversa Fiada, Brasil 247, dos blogs sujos em geral. Pessoal barra pesada que levava a bola das estatais e afins para defender o PT contra tudo e contra todos, sob o pretexto de fazer jornalismo. Em 2012, o site antagonista, de que tem orgulho de ser sócio, nem sequer existia. Marcos Elias, portanto, ter sido sócio via Empíricos do antagonista é uma impossibilidade lógica. Quando a gente viu isso da revista Fórum, nosso braço de relações públicas e assessoria de imprensa entrou em contato com a revista, pediu a alteração do texto, porque se tratava de um erro objetivo, factual. Eles fizeram a mudança no título, conforme pedimos, retirando a menção ao antagonista. Daí ficou assim: ex-sócio da Empíricos é preso pelo FBI acusado de roubar $750 mil. Dentro do texto, porém, continuou lá. Foi dele a criação da campanha Se Proteja se a Dilma ganhar, veiculada em 2014 pela consultoria.
Será que é mesmo tão difícil de entender? O sujeito saiu em 2012, de modo que jamais poderia ter participado da campanha de O Fim do Brasil e dos alertas sobre os riscos ao patrimônio dos brasileiros da eleição da candidata do PT naquela época. Mas ninguém se importa. É óbvio que eles entenderam. Mas preferiram seguir com a fake news, tentando desqualificar O Fim do Brasil, supostamente escrito por um criminoso. A autoria de O Fim do Brasil, que depois virou cult, mas na época ninguém gostou, é minha, inspirada no título End of America, do Porter Stansberry, meu sócio nos Estados Unidos, que nunca nem ouviu falar em Marcos Elias. E se resta para você alguma dúvida sobre tudo isso, deixo aqui toda a movimentação bancária da Empíricos e de seus sócios à disposição daqueles que quiserem ver, com entradas e saídas, de forma totalmente cristalina. Eu pergunto se a revista Fórum, assim como o resto da gangue, também estaria disposta a mostrar a origem de todos os seus recebimentos e suas movimentações. Se meus inimigos me conhecessem melhor, me odiariam ainda mais. O mais relevante dessa história tem a ver com você. Você está ligado a tudo isso. Eu vou te explicar. Não é um papo pessoal ou platônico, teórico, uma discussão entre a Empíricos e os blogs sujos. Isso é uma manifestação da situação do país, dos caminhos que se colocam à nossa frente e dos rumos que a nação pode seguir, com desdobramentos claros para os seus investimentos e seu patrimônio. No final do dia, é disso que estamos falando, sabe? Por que toda essa perseguição me deixa particularmente preocupado? Não é por questões particulares, mas porque ela é prenúncio de uma radicalização das tensões eleitorais à frente. E a esse discurso de ódio e ao temor com o futuro das eleições brasileiras se soma uma crise grave nos mercados emergentes. Com um paralelo muito semelhante a 2014, podemos mais uma vez atravessar uma tempestade perfeita, em que o momento péssimo da política e da economia nacional encontra o fechamento de uma boa janela no cenário lá fora. A gente está diante do primeiro ciclo de alta das taxas básicas de juros nos países emergentes desde 2011. A gente acabou de vir de 6 quedas seguidas do índice MSCI, que reflete o desempenho das bolsas emergentes. Além das preocupações com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, cresce o temor de contágio das crises que você deve estar acompanhando sobre a Turquia e a Argentina, espraiando para outros países periféricos. Em meio ao tiroteio eleitoral e à crise nos emergentes, o que você faz em termos práticos com o seu dinheiro? A receita mais tradicional apontaria para a diversificação, manutenção de uma boa reserva de emergência e exposição curta, sem exposição nos papéis mais longos, para você poder se mexer com mais facilidade caso surjam oportunidades. Até faz sentido, mas é, na melhor das hipóteses, uma prescrição incompleta. No momento de grande volatilidade, correlações históricas são quebradas e oportunidades únicas são abertas. Deixa eu te contar uma coisa que eu confesso nunca divulguei antes. Eu vivi tudo isso pessoalmente, de forma muito intensa, nas eleições de 2014. E lá me expus demais. Mas confesso que esse foi, até hoje, o período de maior transformação profissional e financeira de toda a minha vida. Nunca falei isso para ninguém. Mas veja só, é desse tipo de oportunidade que eu estou falando. Amanhã, a Luciana virá para você com uma oportunidade pontual, algo que você deve fazer já para enfrentar esse período, que é a maior janela de oportunidade dos últimos 4 anos. Fique atento no seu e-mail. A partir de agora, você não pode piscar em nenhum momento. Amanhã teremos nosso primeiro encontro marcado para você passar essa guerrilha e fazer uma verdadeira fortuna nos próximos 2 meses. Será exatamente às 14 horas, direto no seu e-mail. E você não entendeu nada do que foi dito aqui? Você nunca ouviu falar em Marcos Elias? Você não faz a menor ideia do que é Fim do Brasil? Não tem problema. Como diria Nassim Taleb, understanding is a poor substitute for convexity. O entendimento é um substituto ruim para a convexidade, ou seja, para os retornos assimétricos do seu portfólio, que é o que eu procuro aqui. A gente vai passar as eleições de farda preta. A guerra começou e eu vou estar do seu lado.